como nós temos que soltar isso e como que nós temos que viver isso como igreja. Quantos me entendem? Quantos querem essa porção para a sua vida? Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Versículo 11. Lucas 9, 11. Quantos acharam? Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Aconselhando-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar, então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar desértico ou deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque ali estavam cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. E eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuíssem entre o povo. Todos que comeram se fartaram, e dos pedaços que ainda sobrejaram, foram recolhidos 12 cestos. 12 cestos. Sabe, uma das coisas que, para que nós possamos viver o sobrenatural de Deus nas nossas finanças, nós precisamos desconstruir, é saber o que é vontade de Deus e o que não é vontade de Deus. Por exemplo, algumas pessoas, elas não sabem se Deus quer ou não quer as prosperar. Tem dúvida no seu coração. A pessoa não sabe se o projeto de Deus, o desenho de Deus é prosperá-la. Ela não sabe se a prosperidade, ela deve buscar, deve orar, deve clamar. Como que funciona isso? Talvez uma pergunta que ecoa no coração de muitas pessoas dentro da igreja é: a prosperidade, ela é um direito que eu tenho? Ou se torna uma obstinação da minha vida? Sabe, nós temos diversas linhas de igreja. Algumas igrejas defendem a prosperidade ao extremo, outras defendem, são contra isso. Mas o que realmente o Senhor nos ensina segundo a sua palavra? Qual é a verdade em tudo isso? Veja que esse texto começa, se nós entrarmos no contexto dessa história, Jesus havia saído com seus discípulos e esse seria um dia de folga de Jesus. Era um dia que Jesus havia tirado os seus discípulos e Jesus estava alocado nas margens do mar da Galileia e ele havia tirado uma semana de um dia de folga. Imagine você que você tem muitas atividades e você resolve sair com os teus amigos. Jesus pegou os seus discípulos, colocou eles num barco e falou: hoje nós vamos descansar. Hoje eu não quero pregar, hoje eu não quero ensinar, hoje eu não quero curar, hoje eu não quero fazer milagre, hoje eu quero estar com vocês. Vamos ter um tempo juntos. E a Bíblia fala que eles embarcaram e quando as multidões viram a direção que ele tomava do barco, essas multidões seguiram por terra. Sabe, eu gostei de entender isso, como isso? Jesus, provavelmente ele saiu de Cafarnaum, porque a base dele com seus discípulos era Cafarnaum. Cafarnaum é um povoado que fica às margens do Mar da Galileia. E o Mar da Galileia
é um pouco menor que a Lagoa dos Patos, assim, para você ter uma ideia, é um lugar, é uma lagoa, para nós seria, mas eles chamam de mar, e ali é água doce, e ele teve a sua vida toda, a grande parte do ministério de Jesus foi ali, porque a base de Jesus era Cafarnaum, ou seja, Jesus morava na casa de Pedro, em Cafarnaum, e a casa de Pedro, da beira da lagoa, era muito próximo do mar da Galileia, era muito próximo. Então, Jesus, ele saía da casa de Pedro, entrava no barco e se locomovia. Ali ele andava ao redor daquelas cidades, ali ele andava ministrando. As cidades mais importantes que tinha ali era Cafarnaum, e a próxima cidade era Tiberíades, que é uma cidade bem grande, sabe? É a maior cidade que tem. Cafarnaum é uma cidadezinha bem pequena. E entre o caminho de Tiberíades e Cafarnaum, existe um lugar que hoje já não é desértico, mas naquela época era desértico. Não deserto de não ter vegetação. Era um lugar onde não haviam pessoas, não haviam moradores. E justamente aí, Jesus para. E as pessoas observam que o barco dele, porque isso era uma coisa que dava para ver, elas observam onde o barco encosta, e elas vão por terra até Jesus. Quando Jesus chega com seus discípulos, ele está lá, de repente ele observa que começam a se juntar pessoas. E no caso aqui, havia em torno mais ou menos de uns 5 mil homens. Alguns estudiosos dizem que eram mais de 5 mil pessoas, porque se contavam só os homens, e provavelmente haviam mulheres, crianças. Alguns acreditam que pode haver 15 mil pessoas, outros 20 mil pessoas, mas se nós trabalharmos só com o número de 5 mil pessoas, já é uma grande multidão. E veja que Jesus começa a ensiná-los pela parte da manhã, ele começa a ensiná-los no início do dia, e a Bíblia fala que ele começou a falar, começou aconselhando-as e começou a ensinar para elas sobre o reino, e começou também a socorrer a todos e curar a todos. Foi um dia de manifestação do poder sobrenatural de Deus. Foi um dia de muita impartição, de muitas coisas começaram a acontecer. E de repente, quando o dia começava a declinar, e o dia começava a declinar em torno de umas 4 horas da tarde, ou seja, começava o sol a já entrar quase, esconder-se, porque em Israel, em torno de 5:30 anoitece muito cedo. E ele viu que o dia começava assim, você nota que o sol ele começa a perder sua força, e ele então é surpreendido pelos discípulos que vão até ele e dizem: olha, Senhor, é bom que tu mande esse povo embora, porque nós não temos como resolver a necessidade deles, nós não temos capacidade de resolver, porque tudo que nós temos aqui é 5 pães e 2 peixes, e em outro texto fala que eles disseram, ainda que tivéssemos 200 denários, não seria suficiente, e nem teríamos aonde comprar, então manda eles embora, que aí vai ser responsabilidade de cada um, ou seja, eu não vou me responsabilizar por isso. Mas Jesus olhou para os seus discípulos e disse: dai-vos vós de comer a eles. Sabe, Deus às vezes ele faz umas coisas conosco que nos deixa de uma certa forma em crise. Como que Deus vai mandar nós fazermos uma coisa que humanamente é impossível? Primeira coisa que nessa noite você pode anotar nas suas anotações: vivermos uma multiplicação sobrenatural, ou um sobrenatural de Deus sobre as nossas finanças, Deus sempre vai te levar a um impossível. Quantos estão aqui? Amém. Se fosse possível, não precisaria do sobrenatural de Deus. Se fosse possível, se você humanamente o pudesse fazê-lo, por que você dependeria de Deus? E para que Deus entraria em ação? Por que Jesus teria que fazer algo sobrenatural se houvessem pães e peixes para todos? A necessidade
é uma oportunidade de um milagre. Veja que o Senhor está trabalhando em cima de uma necessidade. Ele olha para os seus discípulos e diz: dai-vos vós de comer. Ele está dizendo: ei, entendam que as tuas necessidades são oportunidades que o meu sobrenatural aconteça. Nós nunca gostamos nós sempre queremos estar 100% supridos. Mas o povo de Israel, ele só pôde viver a multiplicação e a provisão diária porque eles não tinham. A cada dia eles só podiam colher uma medida. Eles só podiam colher a medida diária para comerem do maná. No outro dia eles tinham que depender novamente de Deus. Ou seja, Deus só podia fazer algo sobrenatural quando havia uma necessidade. Agora, eu preciso entender que o plano de Deus é que eu tenha abundância. Porque se eu não tenho isso claro na minha mente, certamente Satanás vai me ludibriar, me enganar, vai me levar a viver uma vida de escassez. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, fala que Satanás veio para roubar, matar e o quê? Destruir. Porém, Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O plano de Deus é que nós tivéssemos uma vida abundante. Quando ele prometia para o povo de Israel uma terra, ele prometia uma terra que manava leite e manava mel, ou seja, uma terra de provisão. Ele sempre prometia para o seu povo comer o melhor da terra. Se quiseres e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. As promessas de Deus para nós sempre vão envolver abundância, abastança, provisão, bênção, multiplicação. Tudo que Deus abençoa cresce, multiplica, expande. Aonde o Espírito de Deus está, há expansão, há crescimento, há multiplicação. Então a natureza de Deus é de excelência, a natureza de Deus é de provisão, a natureza de Deus não é de escassez, é de sobra. O plano de Deus é que eu e você estejamos supridos e que tenhamos aquilo que Ele desenhou para nós. Às vezes nós pensamos que Deus está nos punindo, às vezes nós pensamos que Deus está nos destruindo. Mas veja que quando nós lemos Deuteronômio 28, nós descobrimos que quando o povo de Deus, ele obedecia os mandamentos do Senhor, o Senhor abençoava tudo deles, a amassadeira, o fruto da terra, o fruto da vide, abençoava os seus animais, abençoava a sua entrada, a sua saída, abençoava todos os momentos. O que significa isso? Que aonde está a bênção de Deus, há crescimento, há expansão. Talvez você pense: não, mas então eu estou colhendo maldição, porque na minha vida só tem, eu sou cola, não sou cabeça, sou cauda, não tomo emprestado de todo mundo, vivo tomando emprestado, nunca consigo ter, eu sempre tenho que estar dependendo de alguém. E o nosso coração começa a entrar em crise. Para aí, eu estou abençoado ou não? E isso é uma posição. Sabe, quantos aqui sabem que a cura é um direito que nós temos? Quantos sabem? Levanta a mão, quantos sabem? Se você não saber, te revelo. A cura é direito conquistado na cruz do Calvário. Quando uma pessoa está doente, você tem dúvida que a vontade de Deus é curá-la? Sim ou não? Não. Se eu oro para uma pessoa que está doente, e eu tenho dúvida que ela vai ser curada, ela não vai ser curada. Eu pergunto: você tem dúvida que o Senhor quer salvar as pessoas? Quando você chega para uma pessoa, ela pode estar com a vida dela destruída, ela pode estar com o casamento dela destruído, ela pode estar desviada, ela pode estar se prostituindo, e você chega para ela e diz assim: olha, Deus tem um plano na tua vida. Ok? Você tem dúvida disso? Sim ou não? Não, por que você não tem dúvida disso? Porque você sabe que a vontade de Deus é salvá-lo. Você sabe que a vontade de Deus é voltar à essência na vida dessa pessoa. Então você ensina isso para aquela pessoa, você imparte isso nela, você libera sobre ela, porque você conhece uma verdade de Deus. E ainda que aquela pessoa esteja destruída, você chega para dizer: não, a vontade de Deus é essa. Sabe qual é o nosso problema? Sabe por que o diabo rouba? Porque nós não temos conhecimento sobre uma verdade. E eu revelo para você nessa noite aqui, e para aqueles que estão em casa me assistindo pela internet, é a vontade de Deus que você tenha provisão.
Não é vontade de Deus que você mendigue, não é vontade de Deus que você viva na escassez, não é vontade de Deus que você... Tá, pastor, mas para aí. E quando vem? Bom, agora você vai aprender a posicionar-se. Assim como eu preciso me posicionar na cura, preciso me posicionar na minha salvação, nos dons, eu também preciso me posicionar na minha posição de provisão. Se eu não me posiciono, eu perco. Muitas pessoas, elas não estão prosperando porque elas caíram da posição de prosperidade que Deus colocou. Os discípulos, eles não sabiam isso, mas Jesus sabia. Quando os discípulos vêm, eles vêm com uma mentalidade de, bom, manda eles embora. Alguns vão ficar com fome, alguns vão pedir emprestado, alguns vão conseguir ajuda pelo caminho, mas nós não podemos nos responsabilizar. Jesus disse, vocês vão se responsabilizar, porque vocês estão aqui para imparti-los na nossa dimensão de reino. Eu estou ensinando eles sobre reino, e vocês precisam imparti-los em reino. Só que a nossa mente está programada para nos sentirmos derrotados. E Satanás, ele é muito bom programador, porque ele usa ilusão, situações, circunstâncias, momentos. Assim como uma pessoa, hoje aconteceu um milagre, hoje à tarde aqui, nós fomos orar por um irmão que estava com um problema na coluna. E estava feio o problema na coluna dele, verdade ou não? Ele estava com quase 1 palmo de desvio na coluna. Não era isso? E ele disse para mim, pastor, eu não mais posso vir interceder na madrugada. Eu pedi, me encostei nos intercessores. Seguro. E eu falei, bom, nós vamos orar por várias coisas e no fim tu vai sair daqui curado. E ele riu assim, né? Aí depois que eu orei por tantas coisas por ele, eu falei, bom, agora nós vamos curar você. E eu achei engraçado, porque eu tenho certeza que a vontade de Deus é curar. Eu não tenho uma dúvida. Então quando eu comecei a orar pela coluna dele, havia 1 palmo de diferença, de desvio. E eu chamei o Zazá e disse, Zazá, hoje tu quer ver um milagre, Zazá? O Zazá, quero ver milagre. E quando nós oramos de maneira sobrenatural, a coluna dele voltou ao lugar. E ele disse que vai até mandar um WhatsApp para o pastor Jander dizendo, pode me botar às 3 da manhã, porque eu vou estar aqui para orar sem erro. A vontade de Deus, quando eu sei, é fácil de eu tomar autoridade sobre aquele ponto. Diante dos meus olhos eu via uma doença, diante dos meus olhos eu via uma incapacidade humana, mas eu tenho tanta fé, e eu sei o que Deus quer fazer, que quando eu oro em cima de aquilo para mim não é real. É mais real o que eu creio do que aquilo que está diante dos meus olhos. Escute-me, a provisão é a mesma coisa. Não existe, não tem, mas a minha fé, ela é maior do que a minha incapacidade. Veja que, se eu quero viver o sobrenatural de Deus na minha vida financeira, se eu quero viver a provisão de Deus nas minhas finanças, eu tenho que aprender com esse momento de Jesus, porque Jesus está ensinando. E a Bíblia fala então que Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é mostrá-los que eles deviam ser responsáveis pela liberação da provisão. Olha aqui para mim, escute. Eu não sei por que hoje, talvez devido à chuva ou não, algumas pessoas não estão aqui. E outras talvez estão nos assistindo por internet. Mas eu quero que você saia daqui hoje com uma convicção. Você é um agente de multiplicação aonde Deus te coloca. E hoje você tem que transicionar de uma mentalidade dos discípulos que eles chegaram até Jesus, duvidosos e com uma realidade, e entrar numa dimensão de fé e crer nessa fé e crer nesse poder sobrenatural de Deus. E como que nós fazemos isso? Jesus, ele disse, ei, tragam-me aqui o que vocês têm. Sabe,
Talvez o que nós temos nos prejudica. Sabe, quando eu começo a ver que todas as vezes que houve milagres de multiplicação e provisão, o Senhor, por diversas vezes e através de profetas, nós vemos que sempre as pessoas que vão até os profetas, elas chegam com uma convicção: eu não tenho nada senão 5 pães e 2 peixes, ou um pouquinho de azeite, ou um pouquinho de farinha, ou um pouquinho disso, ou um pouquinho daquilo. Quer dizer que a maior parte das pessoas que está precisando de um milagre está focada no pouco que elas têm. Elas estão olhando para aquilo que está no seu bolso, ou para aquilo que não está no seu bolso. O Evangelho não é só prosperidade, mas inclui provisão. E se nós separarmos a provisão do Evangelho, nós estamos deixando o Evangelho ainda em falta. Deus é o Deus provedor. De Gênesis a Apocalipse, ele se apresenta como Deus provedor. E a Bíblia diz então que eles chegam para Jesus e dizem: nós não temos nada. E Jesus disse: o que vocês têm? Nada. Tragam-me o que vocês têm. Engraçado, nós sempre diminuímos e menosprezamos aquilo que está em nossas mãos. Nosso salário, nossa renda, nossos dons, nossas habilidades. A pergunta que o Senhor faz para mim e para você hoje é: o que você tem? Sabe, muitos de nós estamos vivendo na escassez porque nós não estamos focados naquilo que Deus tem nos dado. Porque nós olhamos para aquilo que Deus tem nos dado e achamos que é pouco, achamos que o nosso trabalho é pouco, achamos que o dom que temos não é significante, não é relevante, achamos que as nossas capacidades não são relevantes, e o Senhor faz com que nós venhamos com o pouco que temos diante dEle. Temos que aprender a apresentar o nosso pouco para Deus. Quando eles chegam com aqueles 5 pães e 2 peixes a Jesus, Jesus toma em suas mãos os 5 pães e 2 peixes e olha para o céu. Ele não olha para a terra, para o céu. Sabe, a tua realidade não pode ser maior do que a verdade do céu. Muitas pessoas, elas não estão prosperando porque elas estão olhando para aquilo que há na terra e não naquilo que há nos céus. Sabe, o que está acontecendo naquele exato momento em que Jesus levanta os seus olhos, ele tira os seus olhos dos 5 pães e dos 2 peixes, e ele põe os seus olhos naquele que é provedor. Ele olha para aquela fonte, a fonte de provisão dele. Ele está dizendo: a minha provisão não está nesses 5 pães e não está nesses 2 peixes, a minha provisão está no céu. Sabe, constantemente Satanás vai querer fazer você olhar para os teus 5 pães e para os teus 2 peixes, vai querer fazer você olhar para o teu trabalho, vai querer fazer você olhar para as tuas contas, para aquilo que você tem que fazer, e muitos de nós nos distraímos, nos confundimos, focamos apenas naquilo que nós não temos, ou no pouco que temos, ou naquilo que temos que fazer e não temos como fazer. Temos que ter um olhar fixo no céu. Nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Quando Pedro tira os olhos de Jesus, Pedro afunda. Nós tiramos, sabe, muitas vezes nós tiramos os olhos daquele que é a nossa fonte. Jesus não estava olhando para os seus 5 pães e 2 peixes. Ele está olhando para aquilo que há no céu. Eu preciso estar focado no que há no céu. Eu preciso estar conectado com a provisão que há no céu.
Eu preciso saber o que o céu tem para mim agora. Eu preciso saber em qual estação nós estamos no céu. Qual é a temporada que está no céu. Porque se a temporada do céu diz que vai chover, ainda que eu esteja sem uma gota, vai chover. E sabe o que o céu anuncia sobre essa temporada? É tempo de abundante chuva. É tempo de abundância, de provisão. E eu tenho que olhar para isso. Não posso desconsiderar os meus 5 pães, não posso desconsiderar os meus 2 peixes, não posso desconsiderar a multidão que está faminta. Mas eu tenho que olhar para a verdade do céu. E eu sinto em meu espírito que muitos se distraem. Olham para a multidão, olham para os pães e não encontram saída. Eu sempre costumo dizer, os números nunca me ajudam. Hoje foi dia que eu contei multidão por multidão. Passei o dia trabalhando em finanças na casa. Mas os meus olhos não estão na multidão, nem nos 5 pães. Muitos não conseguem viver o sobrenatural nas suas finanças, porque os seus olhos estão postos, e é verdade, eu sou um ser humano. No mundo natural, matemática é uma ciência exata. 1 mais 1 é 2. Mas na dimensão da qual eu venho, e a qual eu pertenço, e a qual o milagre ocorre, 1 mais 1 não é igual a 2. Sabe por quê? Porque o Senhor faz contas de forma diferente. Deus não está limitado à minha condição humana. Deus não está limitado à minha capacidade humana. Eu preciso estar com os meus olhos postos naquilo que o céu está falando. Eu pergunto para você, sejamos sinceros, se alguém chegasse e fosse tomar conselho, se Moisés tivesse que tomar conselho, como seria Moisés dizendo para algum conselheiro: olha, amigo, eu vou ter que sair com 1,5 milhão de pessoas caminhando pelo deserto, sem ter nada para comer. Nós não temos como plantar, nós somos uma multidão de pessoas que não temos posse, somos escravos, e vamos sair peregrinando, porque do outro lado tem uma terra que manda leite e mel. Alguém diria para Moisés: então vocês fiquem 1 ano, 2 anos, 3 anos juntando comida. Depois vocês façam. Moisés obedeceu. Porque Moisés conhecia a verdade do céu. Foi fácil? Não, porque já nas primeiras caminhadas alguém disse: ei, Moisés, estamos com fome, cara. Pelo menos no Egito tinha alho, coró, cebola. Entendeu? E Deus vai lá e diz: a verdade do céu é que tem pão diário para vocês todo dia. E todo dia eles tinham que olhar para o céu. Pare de querer. Sabe, eu vou dizer uma coisa: o justo viverá pela fé, irmãos. E se você não aprender a viver pela fé, você não vai se tornar um justo. Porque nós somos justificados pela prática da fé. Ah, mas o meu vizinho lá vive da faculdade que ele fez. Amém. Todos devemos estudar, sermos especialistas nas áreas que Deus nos dá. Mas o justo vai viver por fé. Não há outra maneira de justo viver. Essa semana, estava assistindo o jornal local, e um pesquisador está indo para a Suíça pesquisar sobre uma nova tese de cura.
E eu falei, o jornal está atrasado. Nós sabemos isso desde a outra semana. O Senhor já falou. Mal sabe ele que ele é o primeiro de uma multidão. Eu chamei a Sabine e falei, Sabine, escuta esse cara falando. É exatamente a palavra que Deus nos deu. Exatamente. Como pode? Deus, sabe, precisamos estar conectados com as verdades do céu. Qual é a verdade de Deus para o teu momento agora? Sabe qual é o nosso problema? Nós esquecemos que provisão sobrenatural depende de Deus. Precisamos estar conectados com a voz do céu. Precisamos estar, Senhor, fala comigo. Qual é a verdade agora? Qual é o momento que eu estou? O que tu estás falando? Olhos. Erguei os seus olhos. Se você quer viver abundância, você precisa erguer os teus olhos. Você não pode ter um olhar focado nas necessidades, nem focado nas tuas capacidades. Você precisa focar no céu. Uma palavra, irmãos. Uma palavra e tudo muda. Nós não chegamos até aqui contando. Nós não chegamos até aqui contando as coisas. Nós chegamos aqui nos movendo em cima de uma palavra. O problema é que Satanás sempre quer nos remover do que Deus diz. Sabe por quê? Porque às vezes o que Deus diz é louco, é absurdo, é fora do comum. Vamos reviver a cena. Se levantam 12 discípulos. Jesus manda chamá-los. Vem cá. Tragam-me aqui o que vocês têm. 5 pães e 2 peixes, imagina. Jesus pega os 5 pães, levanta os olhos. E a segunda coisa que Jesus faz, que está no Evangelho de João, diz que ele deu graças. Sabe, essa é a segunda coisa indispensável para que eu possa viver o sobrenatural de Deus nas minhas finanças. Um coração agradecido, contente. Sabe que muitas pessoas, elas não têm uma palavra tão simples, mas que faz toda a diferença. Contentamento. Reclamam, murmuram, queixam-se. Se tem uma coisa que me deixa, irmãos, é reclamação. Pessoas que reclamam do seu carro, da sua casa, da comida, da roupa, elas atraem escassez para as suas vidas. Pastor, mas o meu carro está ungido, deixa uma marca de óleo pela rua. Devo agradecer? Yes. Se você acha que o teu carro está ruim, dê de oferta. Abençoe alguém, se está ruim para ti. Às vezes nós temos um coração ingrato, reclamamos, não temos um coração grato a que Deus nos deu. Irmãos, eu sou grato a Deus por tudo que... Sabe, eu fico imaginando Jesus tomando aqueles 5 pães. Obrigado, porque eu tenho uma verdade que transforma essa realidade. Te dou graças. Sabe quando você chega no teu local de trabalho, põe o pé lá dentro e fala, obrigado. Graças te dou, Senhor, porque o céu vai manifestar sobrenatural aqui.
Há pessoas que elas só agradecem quando elas perdem. Contentamento. A maior parte das pessoas entra em crise financeira. Por quê? Porque dentro do seu coração não existe um contentamento. Há uma necessidade sempre de mais. Nunca está bom. A roupa não está boa, o calçado não está bom, a casa não está boa, o carro não está bom, o celular não está bom. Sempre vai haver um celular melhor que o teu. Sempre vai haver um carro melhor que o teu. Sempre vai haver uma casa melhor que a tua. E eu não estou dizendo que nós tenhamos que nos conformar. Não é conformismo, é contentamento. É ter no coração, falei, obrigado, Deus. Estou feliz. Estou bem. Não tenho que sair correndo para comprar nada, porque eu estou com o coração em paz, eu tenho contentamento. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja e elas acham pouco aquilo que Deus está dando para elas. Estão descontentes. Aí Deus tem que levar elas lá no ventre da baleia, vomitar elas lá não sei aonde, para elas voltar aos seus desenhos. Porque a pessoa não está feliz com a igreja que está. Nada agrada. Nada agrada. Se tem oração é porque tem oração demais. E se não ora, essa igreja não ora. Se tem adoração é porque tem adoração demais. E se a igreja não adora, é porque não adora. É porque se tem culto, sabe, nunca está feliz. Não, está muito cheia a igreja. Eu gosto de igreja mais vazia. Aí quando tem pouca gente, não, eu não gosto. Coração ingrato, descontente. Descontente com a família. Não consegue ver. Sabe, sempre está reclamando de alguém. De alguma coisa. Da rua, da casa, da comida. Da onde estuda, da onde trabalha. Quem não tem contentamento, perde a provisão. Estar descontente é pecado. Não é conformado. Pastor, então quer dizer que agora eu não vou desejar mais nada? Não, você vai, mas com o coração contente. Porque há pessoas que elas desejam as coisas frustradas. Há pessoas que elas desejam as coisas com o coração frustrado. Porque elas não se contentam. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, nós não temos nada. Quem está descontente nunca tem nada. Desconsidera tudo que tem. Porque é pouco. Olha para o teu irmão e diga, quando você aprender a considerar o que você tem, em contentamento, o milagre estará a caminho. Tem uma bike? Fique contente. Estás a pé? Fique contente. Obrigado porque eu estou a pé. Estou caminhando, aleluia. Te molhasse hoje? Esteja contente porque você está vivo. Porque teve gente que não se molhou hoje porque está dentro de um túmulo. Tive que me molhar para vir para a igreja hoje. Peguei 2 ônibus, pastor. Veio de ônibus? Dê glória a Deus. Ainda estás andando de ônibus. Coração contente. Grato. Não, vim de Uber. Curta. Louve. Adore. Dê graças. Obrigado, Deus. Isso desata a provisão.
Agora, reclamação desata a maldição, irmãos. Tudo é ruim. Ó céus, ó vida. Vive como uma hiena chorona, sempre reclamando. Nunca está bom. Tudo é uma desgraça, tudo é ruim. O que é esses 5 pães e 2 peixes? Essa miséria. O cara pega o salário, em vez de dar graças, ele diz, que porcaria. Descontaram tudo, não tem nada, não sobrou. Grato. Jesus olhou para a realidade do céu e ele tinha um coração agradecido. Graças. Contente. Levante de manhã e faça as coisas contente, com contentamento. Irmãos, eu sou contente pelo carro, pela casa. Eu sou contente por tudo que Deus já fez na minha vida. Quando eu não tive casa, quando eu não tive carro, quando eu ia a pé para a igreja, chovendo, contente. Nunca deixo a minha família murmurar. Brigo se for necessário. Não murmura. Não reclama. Me policio para não reclamar. Por quê? Porque o nosso coração tem que estar contente. Número 3. A Bíblia diz que primeiro Jesus ergueu os olhos, depois ele deu graças e abençoou. Ele trouxe a impartição do céu sobre aquele pouco. Ele trouxe a verdade do céu sobre o pouco. Olha aqui para mim. Contente não é conformado. Ele podia dizer, bom Senhor, obrigado por esses 5 pães, vou dar uma migalhazinha, um farelinho para cada um dos 5.000. Não, ele trouxe o poder da multiplicação. E qual é esse poder? Que poder é esse que pode multiplicar? Que poder sobrenatural é esse que tem influência sobre o natural? Qual é o poder da bênção sobre a provisão? Como que eu posso abençoar as minhas finanças? A palavra abençoar significa transferir poder e autoridade. Como que as minhas finanças podem estar abençoadas? A bênção não depende de mim, depende do Deus que é dono da bênção. Primeiro, eu preciso saber como abençoo as minhas finanças. E sabe como que eu abençoo as minhas finanças? Honrando a Deus. Deus não quer que eu traga minha oferta, meu dízimo, simplesmente para que a igreja tenha recursos. O Senhor espera que a minha atitude de honra conecte o poder sobrenatural, é depender de Deus. Muitas pessoas, elas não sabem depender de Deus, elas dependem de si mesmo. O Senhor fala em Provérbios, honra o Senhor teu Deus com as primícias, com os teus bens, e o Senhor transbordará os teus celeiros. Que poder é esse que abençoa, chamado primícias? O que é primícia? Primícia é quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Irmãos, Deus não quer ser o segundo em nada. E nós temos que aprender que quando a primícia da massa é santa, a totalidade da massa será santa. Quer dizer que a minha primícia tem o poder de trazer a santificação e a bênção sobre o resto. A Bíblia nos ensina em diversas passagens bíblicas a importância que o povo de Israel tinha em colocar Deus em primeiro lugar. Por exemplo, cada cria, o primeiro nascido de uma fêmea, deveria ser consagrado a Deus para que todo o rebanho fosse abençoado.
E essa é uma das leis que nós podemos abençoar as nossas finanças, nossa casa, nossa família, é o poder da primícia. Quando eu entendo isso, então, quando a ovelha tinha a sua primeira cria, a primeira cria trazia uma multiplicação sobre o rebanho. Eles pegavam aquela primeira cria e entregavam ao Senhor. Lembram da oferta de Caim e Abel? Caim trouxe uma oferta do fruto da terra. A Bíblia não diz que tipo de oferta, mas a Bíblia diz que Caim trouxe uma oferta. E Abel trouxe do quê? A primícia da gordura dos seus rebanhos, ou seja, ele trouxe primícia e gordura, a melhor parte, a primeira parte. Ou seja, ele colocou Deus em primeiro lugar. Sabe por que muitas pessoas não prosperam? Porque Deus não é o primeiro na vida delas, nas finanças. A maneira com a qual nós dizimamos, ofertamos, implica diretamente na maneira como nós abençoamos ou não nossas finanças. E sabe o que eu tenho visto hoje no povo de Deus? Uma falta de entendimento nessa área. Quer dizer que quando eu estou administrando as minhas finanças, eu posso abençoá-las ou não abençoá-las. O dinheiro vai deixar de ser meu sem a bênção? Não, ele é meu ainda. Mas a bênção faz qual a diferença no dinheiro? É que o meu dinheiro sem a bênção, ele vai continuando ser 5 pães e 2 peixes. Me entendem? Teu dinheiro vai continuar sendo 5 pães e 2 peixes. E ele vai suprir o que 5 pães e 2 peixes suprem. Agora, quando você abençoa os teus 5 pães e 2 peixes, eles alimentam as multidões. Por quê? Porque quando eu aprendo esse princípio, as coisas são diferentes. Eu devo ser um primicista. Meu primeiro salário de uma empresa pertence a Deus. Eu posso não dá-lo. Nós aqui temos por hábito, e hoje eu estava lembrando, temos por hábito de entregar as primícias no início do ano, o primeiro salário ao Senhor do ano, para que todos os meses eu tenha provisão. Nós temos, esses dias, um jovem aqui da igreja, pegou seu primeiro trabalho, e daqui uns dias ele chegou para mim e disse: pastor, eu vim aqui hoje, e eu vim trazer minha primícia, todo o salário do mês, porque o primeiro pertence ao Senhor, ora por mim. E eu falei: amém. E eu vou ter o prazer de ver esse cara dono de uma grande empresa, porque Deus já falou. E quando esse jovem tiver muito dinheiro, nós vamos olhar para ele e muitos vão dizer assim: ah, por quê? Sabe que é porque ele estudou mais? Ele se capacitou, mas ele tinha uma bênção sobre as finanças dele. Eu lembro do Roberto, que é líder aqui dos diáconos da casa. Roberto desempregado há muitos meses, e ele ouviu uma mensagem sobre primícia. Ele falou: pastor, eu fiz um propósito com Deus. Eu estou muitos meses desempregado, mas o meu primeiro salário, não importa quanto for, será uma primícia, porque Deus estará primeiro nas minhas finanças. E eu lembro como se fosse hoje, irmãos, de maneira sobrenatural, ele fez o propósito e Deus o abençoou. Eu preciso aprender o poder que há quando eu entrego uma primícia ao Senhor. Há muitas pessoas que elas não sabem isso. Primícia não é qualquer oferta, é a primeira. É o primeiro salário de um ano, o primeiro salário de um emprego. Às vezes a gente fica pensando, mas puxa, que difícil que é isso. Esse é o poder do voto. Há pessoas que elas entregam o primeiro dia para Deus, do mês, profissionais, enfim, cada um vai se ajustando conforme Deus vai ensinando. Agora nós aprendemos isso sobre primícia.
temos que praticar isso. Isso abençoa nossas finanças. Isso traz um transbordar, isso traz uma multiplicação, isso traz uma expansão financeira sobre a minha vida. E eu não posso, por mais que isso, puxa, como vai ser isso? Eu preciso aprender. Às vezes a pessoa diz assim, poxa, eu estou passando por dificuldade financeira, e a gente não sabe o que fala para ela. A segunda coisa que a Bíblia nos ensina, está em Malaquias capítulo 3, versículo 8 em diante, diz assim, roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? Me perguntai. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais nos dízimos e nas ofertas. Trazei todo o dízimo e trazei as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento, e fazei-me prova nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Por vossa causa repreenderei o devorador, abrirei a janela do céu. E que mais? Trarei bênção sem medida. Olha que interessante. O dízimo, muitos acham que é um legalismo da lei. Dizem que é da lei. Na verdade, o dízimo, a primeira pessoa a dar o dízimo na Bíblia foi Abraão. E Abraão dizimou a Melquisedeque. A Bíblia fala que quando Abraão dizima, Melquisedeque dá a ele pão e vinho, representando Jesus. O dízimo é a forma pela qual eu consagro aquilo que é meu a Deus. A primícia pertence ao Senhor, e o dízimo também pertence. Quando eu dizimo, as minhas finanças são protegidas. A Bíblia fala que a nossa terra não seria estéril, nem a nossa vide. Está falando que o dízimo faz com que duas coisas aconteçam: que o meu trabalho e o meu esforço não sejam em vão, e que o céu responda a toda a minha atitude aqui na terra. O dízimo me habilita que quando eu vá trabalhar, quando eu vá fazer qualquer tipo de coisa, as coisas não sejam escassas. O dízimo é uma habilitação para tudo que você for fazer. Me entende? É uma proteção. Tem pessoas que dizem, pastor, o negócio não vai para frente, não desata, eu planto e não consigo colher, porque a minha terra está estéril. Por vossa causa repreenderei o devorador. Não vai haver nada que destrua o que tu plantou. A tua terra não vai ser infrutífera, a tua vide não vai ser infrutífera, e os céus não vão ficar fechados. Eu vou abrir os céus, abrir a terra, e ninguém vai tocar no que tu fizer. Ou seja, tu vais plantar e vais colher, porque nós temos uma aliança. Quantas vezes você trabalha, quer ver uma coisa? Vende uma coisa, o cara não te paga. Eu tenho vários testemunhos de dízimo, mas um assim que eu nunca esqueço, irmãos, pessoais. Foi uma vez que eu tinha comprado um celular, eu tinha ganhado um celular Ericsson, na época que a Ericsson fabricava celulares. E eu tinha um celularzinho, ganhado de presente da minha mãe, um celular Ericsson. E eu havia deixado aquele celular em casa e havia saído fazer algumas visitas, e a Sabrina ficou em casa, e o Betuel, desde pequeno, muito interessado nos eletrônicos, e ele era bebê, ele recém estava caminhando, e ele pegou meu celular, e a Sabrina estava limpando a casa, e ele, largou o celular dentro do balde. Acabou com o meu celular. Eu cheguei em casa, Sabrina, Marcos, aconteceu um acidente, o Betuel pôs o teu celular dentro d'água, eu já tentei secar com o secador, mas o troço não liga, perdesse o celular. E ela disse, o que tu vai fazer? Eu falei, vou orar. E eu lembro que eu fui para dentro do quarto, dobrei os joelhos e falei, Deus,
eu sou um dizimista fiel. E eu não aceito que o meu celular seja devorado. Senhor, eu quero restituição do meu telefone. Orei assim. Fui embora, passou os dias. Em 15 dias uma pessoa me ligou, não conseguia falar comigo, e eu liguei para ela. Faz 15 dias que eu não consigo falar contigo, cadê teu telefone? Eu falei, o telefone deu um problema? Estou te dando um telefone novo. E na época era assim, você tinha o Ericsson era o segunda linha, sabe? E o top dos top era os Gradiente. Olha que nem tem mais essas marcas de telefone. E aí eu ganhei não era Gradiente, desculpa, era Nokia. Era o Nokia. E aí eu ganhei o Nokia. Meu Deus, fiquei tão feliz, né? O Nokia era 3 vezes melhor que o Ericsson. E eu digo, como é importante, né? Você saber que a bênção de Deus está sobre as tuas finanças. A igreja perdeu isso, irmãos. Antigamente nós orávamos muito por isso. Nós éramos muito fundamentados nessas verdades do reino. Nós não tínhamos dúvida. Porque nós sabíamos que se éramos dizimistas, o Senhor estava nos respaldando em bênção. Vamos ler esse texto. Porque eu acho que tanta gente ficou com aversão a esse texto na Bíblia que a pessoa nem prega mais. Vamos para Malaquias capítulo. Malaquias. Capítulo 4. Aliás, capítulo 3. Versículo 8. Vamos ler todo mundo junto? Aí eu tomo um chazinho aqui para nós encerrar. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei-me todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus. Olha aqui para mim, deixa marcado aí. Existe uma provisão para o dizimista. Janela do céu aberta. Não falta provisão do céu. Na vida de um dizimista, a janela do céu sempre está aberta. Ou seja, Deus está sempre abençoando o que tu semeia. O dízimo, ele abre a janela do céu. O dízimo mantém a tua janela aberta. Quer dizer que se eu for empreender qualquer coisa, a pessoa vai fazer um pão. O pão dela vai crescer. Por quê? Porque Deus vai abençoar o pão dela. Ela vai cozinhar, a comida dela vai ser uma bênção. Me entendem ou não? Provai-me disso, diz o Senhor dos Exércitos, eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa, repreenderei o devorador. Ou seja, não vai haver coisas que devorem o que tu produz. Olha aqui para mim, quantas coisas você produz e o inimigo te rouba. Para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, ou seja, não vai haver esterilidade. Tudo o que você tiver produzirá, será frutífero. Diz o Senhor dos Exércitos, todas as nações vos chamarão de felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ok. Palavra. O Senhor abre a janela do céu, o Senhor repreende o devorador, o Senhor manda bênção sem medida, o Senhor faz com que a minha vida não seja estéril e que nenhum devorador leve o que eu tenho. É uma bênção.
às vezes eu não sei abençoar os meus 5 pães e meus 2 peixes. Uma vez um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu não consigo dizimar. Eu falei: ah, é? Por quê? Nunca tenho, pastor. O dízimo não é no fim, é a primeira parte. É a primeira parte. É honra. Quando você vai na casa, quando você convida alguém para a tua casa, você serve primeiro quem? Convidado. A melhor fatia do bolo vai para quem? Para o aniversariante. Estamos honrando a Deus, pondo Ele em primeiro. Deus, o meu dinheiro não é meu Deus, Tu é meu Deus. Mamon não é meu Deus, Tu é meu Deus. Estou aqui te honrando com a minha primícia, estou te honrando com o meu dízimo. Ninguém é obrigado, ninguém está ensinando aqui para você, é obrigatório, não é obrigado. Honra não é obrigação, honra é espontaneidade. Você não é obrigado a dar dízimo, não é obrigado a dar primícia. Você faz isso por honra, porque ama a Deus. E quem não ama não deve nem fazer, porque faz por religiosidade, Deus não aceita. Tem que amar a Deus. Tem que ter gratidão no coração. Em que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Ah, outra coisa que também abençoa a minha vida é a oferta. A oferta não é o dízimo, irmãos. O dízimo abre o céu e prepara a terra. A oferta é a semente. O que traz a multiplicação é o que eu planto. A oferta, ela não pode ser uma oferta impulsiva, ou seja, eu não posso dar por constrangimento e nem por necessidade. A Bíblia diz que ninguém contribua segundo a necessidade ou por constrangimento. Eu preciso ofertar por amor. Deus ama quem dá com alegria. Eu preciso ter uma direção do céu. Deus precisa falar comigo e eu tenho que ofertar espontaneamente. Dízimo não é espontâneo. Primícia não é espontâneo. Oferta espontânea. A oferta te ensina que você não é dono, és mordomo. Se você quer multiplicar teus 5 pães e 2 peixes, queres abençoar os teus pães, aprenda a lei da primícia, aprenda a lei do dízimo e aprenda a lei da oferta. Tens que aprender. Tens que ouvir a voz de Deus quando Deus manda você semear. Escute o que eu estou dizendo. Quando nós temos generosidade no coração, a Bíblia diz que a generosidade desata a multiplicação. Somos mesquinhos, avarentos. O reino de Deus não se prospera retendo. O reino de Deus se prospera dando. O reino de Deus se prospera dando. E eu não estou dizendo dando só na igreja. Eu estou dizendo sendo bondoso com o pobre, bondoso com a viúva, bondoso com o órfão, com o meu irmão, com o estrangeiro. Agora, muitos de nós retemos e queremos que Deus nos dê. O reino de Deus é assim: quanto mais você dá, mais você tem para administrar. Às vezes as pessoas precisam de alguém generoso. Nosso guarda-roupa, irmãos, está estufado de coisa que não se usa. E você não é generoso. Tem coisa que não é para vender. Ah, desapega. Dê. Seja generoso. Abençoa. Se você vendeu uma coisa, ok. Você vai fazer uns trocados. Agora, quem é generoso não faz trocados. Traz multiplicação sobre os seus bens. Nós temos que aprender a ser generoso. Generoso. Não só com aquelas pessoas que nos convém, sermos generosos.
Às vezes Deus manda você dar uma coisa e você retém. Quer vender? Quer fazer uns trocados? Dê. Abençoa. Abençoa. Seja generoso. O mundo aí fora, irmãos, é cada um por si. Mas aqui no reino de Deus, tudo é comum. A igreja primitiva, nada se tomava por seu próprio, mas todos tinham tudo em comum. Somos um reino. Jesus disse: vamos abençoar esses 5 pães. Cadê a tua generosidade? Falhei, pastor. Renova. Cadê tuas ofertas? Falhei, pastor. Renova. Cadê teu dízimo, meu irmão? Pastor, sacrifiquei. Renova. Cadê tuas primícias? Vais continuar com os teus 5 pães ou vais multiplicá-los? Tem gente que não está... Eu louvo a Deus pela vida da minha mulher, porque ela sempre me apoiou em todas as sementes que eu fiz. Loucuras. E ela sempre diz: Marcos, se Deus pediu, dê. Sabe o que eu tenho, irmãos? Crédito no céu. Não tenho prata e nem ouro, mas quando eu clamo, os céus respondem. Porque há uma conta no céu minha que está plena. Levantou os olhos, teve um coração grato, abençoou e disse para os discípulos: separem grupos e os assentem e alimentem-os. E repartiu e enviou. Levantou os olhos, deu graças, abençoou e gerenciou. 4º princípio para o milagre: administre bem. Estou com uma multidão faminta de contas. Administre, manda as tuas contas se sentar em grupos de 50, de 100, de 200, de 300, de 500, de 1000, de 10.000. Sentem-se em grupos, porque nós vamos pagar todas vocês. E quando nós voltarmos com os nossos cestos, haverá sobra. Você pode conhecer o céu, você pode ter um coração grato, você pode ser generoso no ofertar, dizimista, mas se você peca em gerenciar, você perde. Tem gente que chega para mim: pastor, eu sou dizimista, sou ofertante, sou isso, sou aquilo, e por que a minha vida está desgraçada? Não vou falar. O devorador, não é que o devorador tem outro nome na tua vida, chama-se você tem que repreender o devorador chamado você. Porque contra esse devorador Deus não tem autoridade. Jesus, imagina, pegou 12 cestos e deu um pouquinho para cada um e falou: agora vão.
Não pense que eles saíram com os cestos cheios, eles saíram com nada, com pedaços. E eles davam um pedaço, e quando eles olhavam, tinha outro pedaço. O cesto dos discípulos nunca encheu, só na sobra. Tem gente que diz: eu queria ter tanto, bastante, né? Para poder ofertar, dizimar. Isso é só na sobra. Enquanto você está no processo, vai dando de pedaço em pedaço. Reparta. Administre. Seja fiel no pouco. Ordene. Organize. Quantos creem? Fique em pé. Eu não estou aqui querendo ensinar você como ganhar dinheiro. Eu não estou aqui querendo ensinar você como prosperar humanamente. Eu quero te dar valores e princípios do reino, para que você prospere segundo o reino de Deus. Olha aqui para mim. Deus tem provisão, sim. Deus tem provisão, sim. Feche os teus olhos. E se há alguma coisa que você precisa consertar, peça perdão para Deus. O teu Deus te perdoa. O teu Deus não te deixa. Peça para Ele: me perdoa, Senhor. Porque na crise, eu acabei deixando de te honrar. Eu honrei mais a necessidade do que a Ti como Deus. Perdoa porque eu tive dúvida quando eu tinha que dizimar. Eu tive dúvida quando eu tinha que te dar uma primícia, uma oferta. Eu acabei confiando nos meus números. Eu acabei confiando nas minhas posses. Me perdoa porque eu olhei para os 5 pães e eu vi que eles eram tão pouco. Me perdoa porque a minha realidade humana fala mais alto do que a verdade do céu. E eu quero hoje levantar os meus olhos. Nós queremos levantar os nossos olhos e ver o que o céu tem pronto agora. Porque no céu as coisas não serão, elas já estão. E eu quero poder contemplar com clareza aquilo que já está posto aí. Eu quero ter um coração, Deus, completamente contente, agradecido. Tira do meu coração todo sentimento de murmuração, de reclamação. Tira do meu coração todo sentimento, Deus, que faz com que eu me sinta descontente. E põe no meu coração, Deus, um contentamento. Carimastorosho. Senhor, me ensina a abençoar as minhas finanças. Me dá um coração disposto a semear no Teu reino, entendendo que as minhas finanças são um canal para o Teu reino, Senhor. E por último, Deus, me dá graça para administrar o que Tu tens posto em minha mão. Me dá graça, Senhor, para não olhar, Senhor, ó Deus, e não administrar de maneira errônea, Senhor. A ter no meu coração um gerenciamento correto, segundo o céu, para que nada se perca, Deus. Vamos, adore a Ele. Adore a Ele, adore a Ele. Tu rimasto condo robostua. Briqueteste benebestumastere. Te adoramos e te bendizemos. Te adoramos e te bendizemos, Deus. Tu és o nosso provedor. Tu és o Deus que providencia todas as coisas. Em Ti não há falta, em Ti não há nada que falte. Tu és o dono do ouro e o dono da prata. Tu és o dono de todas as coisas.
Se há uma necessidade, Tu tens provisão. Se há uma necessidade, Tu tens provisão. Tu tens provisão. Nós não precisamos, ó Deus amado, estarmos longe das necessidades, porque na necessidade Tu tens provisão. Vamos, comece a profetizar. Qual é a multidão que você tem diante de ti? Qual é o sobrenatural nas finanças? Abra a sua boca, levante a sua voz e comece a profetizar. Deus tem coisas grandes. Pai, eu oro agora, Deus, sobre a vida financeira dos teus filhos, sobre cada homem, mulher, jovem, criança, e eu declaro, Senhor, a tua provisão sobre as finanças desse povo. Eu abençoo a mão daquele que traz sua primícia, traz seu dízimo, traz sua oferta, te honra, Deus, com o seu melhor. Eu oro, Pai, para que essa provisão e essa multiplicação se estenda sobre a vida de cada um. Deus, desperta no meio dessa congregação um coração generoso, um coração, Deus amado, disposto a ser generoso, generoso com os seus familiares, generosos, Pai, com seus amigos, com pessoas, Pai, no seu local de trabalho, ó Deus amado, até mesmo na rua. Dá um coração generoso, um coração generoso. Aleluia. Da minha vida. Aleluia.